Shabbat Shalom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Retornando às Veredas Antigas. Hoje nós chegamos no último capítulo da carta de Shaul Paulo aos Romanos, que é o capítulo 16. Então, sem mais delongas, quero saudar todos vocês com um Shabbat Shalom especial. Como é o último capítulo, então eu vou ser bastante breve. Nós vamos aqui tecer alguns comentários importantes para as nossas vidas, bem como explicarmos algumas questões mencionadas aqui pelo apóstolo Shaul, pelo apóstolo Paulo. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora a nossa aula. Então, em Romanos capítulo 16, que é um tema bastante interessante, Paulo ele vai falar sobre várias questões pertinentes aos falsos profetas, ele vai tecer vários comentários relacionados a saudações e etc. E antes de nós começarmos a nossa aula, como de praxe, eu quero pedir encarecidamente que você possa estar deixando o seu gostei, que você compartilhe esta live com os seus amigos, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante, é importante, e possa, assim, aparecer para outras pessoas. Tá bom? Então, olha só, Romanos 16, que no caso, recapitulando novamente para os irmãos que estão chegando agora, é o último capítulo, né, da epístola de Romanos, que é o capítulo 16. E Paulo ele vai realizar essas saudações, né, vai falar sobre essas questões, algumas exortações. E um dos tópicos que nós iremos examinar hoje, que é o tema principal em si, é sobre a questão dos falsos profetas. Certo? Tem alguns versículos desse capítulo. Paulo ele vai falar sobre a questão dos falsos profetas. E muitas pessoas pensam erroneamente que apenas o indivíduo que erra uma profecia é considerado um falso profeta. Então, um exemplo. Seu Francisco disse que o mundo ia se acabar em 2025. O mundo não se acabou, é um falso profeta. Não. Biblicamente falando, não é assim que funciona. E nós vamos estudar hoje e vamos entender o que de fato é um profeta. Então, se você está interessado neste assunto, nesse tema, então permaneça até o final dessa aula para que você venha compreender o que significa isso à luz das Escrituras. Então, pois bem, no versículo 17 e 18 do capítulo 16, diz assim: Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Eu vou ler e depois vou tecer alguns comentários. Pois essas pessoas não estão servindo ao Mashiach, nosso Adon, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, ou seja, seus próprios interesses. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos ou inocentes. Então vamos agora entender um pouquinho isso que Shaul Paulo ele está falando para a Querrilá, para a congregação que estava em Roma, ok? Olha só, meus irmãos, que interessante. Primeiro, Paulo ele vai dar uma recomendação, uma exortação em relação a essa questão aqui que é muito importante. Ele diz, ó, cuidado, certo? Então aqui ele vai fazer uma advertência. Ó. Cuidado com aqueles que causam divisões. Da mesma maneira, Shaul Paulo ele fala lá em Gálatas sobre a questão das facções. O que é facção? Facção, falando aqui o português direto, é a famosa panelinha, ok? São aquelas pessoas que, não sei, por alguma coisa não gosta do outro e etc. Então isso é muito prejudicial. Então se nós não tivermos sabedoria, então nós vamos acabar criando isso, ou permitindo isso, e aí vai gerar grandes problemas para uma determinada querrilá, uma determinada congregação. E aí prossegue. E colocam obstáculos ao ensino ao ensino que vocês têm recebido. Ou seja, pessoas que estão colocando muitos obstáculos, muitas dificuldades para que a obra seja avançada. Então, o que é que Paulo fala? Afastem-se deles. Então, se você ou está passando por isso, ou conhece alguma querrilá ou algo desse tipo, então nós temos que seguir o conselho de Shaul de Paulo de se afastar. Se a pessoa tem um espírito faccioso, um espírito de divisão, de separação, afaste-se.
Quando eu digo afastar-se, não é para você se intrigar da pessoa, desejar mal à pessoa, não é isso, tá? Mas você não ter contato direto, né? Você não participar do mesmo hall ou do mesmo local que aquela pessoa participa, né? Aqui o mandamento é para você se afastar, ok? E eu falo uma coisa com sinceridade para vocês, esse é um assunto muito complexo, não é tão examinado e estudado, principalmente dentro do movimento da Techuvá, da restauração, mas isso é muito importante, tá? Então, o que eu estou falando aqui, na verdade, não é nem a minha opinião, o que eu acho, ou algo pessoal, mas sim mostrando para vocês algo que Shaul Paulo, que era um dos Shaliach, ou Shilichim do Mashiach, né? Um dos emissários do Mashiach. Lembrando que Paulo ele não fazia parte da classe dos 12 Shilichim, emissários, mas ele era como se fosse um 13º, assim como a tribo de Levi, ok? Que era como se fosse uma 13ª tribo. E aí, prossegue. Pois essas pessoas não estão servindo ao Mashiach, nosso Adon, mas a seus próprios apetites. Ou seja, essas pessoas aqui não estão interessadas no reino. Elas estão interessadas nos seus próprios pensamentos, na sua própria visão. São pessoas, na verdade, não estou usando pessoa no singular, mas pessoas, porque Paulo está falando no plural, simplesmente que não estão, digamos assim, com desejo que o reino cresça. Mas são pessoas que olham, vou usar até uma expressão bíblica, né? Salvo engano, até o próprio Shaul Paulo, ou é Pedro, ele fala, que são pessoas que olham para o seu próprio estômago, ou seja, pessoas que olham apenas para si. A pessoa não se preocupa com a família, a pessoa não está preocupada com seus amigos, com seus parentes, enfim. São pessoas que olham apenas para si. Então, se, digamos assim, o desejo dela não for atendido dessa pessoa, logo ela não vai concordar. Por quê? Porque não é apenas relacionado a ela, e sim outras pessoas. Então, quando essas questões são relacionadas para outras pessoas e ela precisa abdicar do seu eu, essa pessoa ela não consegue progredir, certo? Então, Paulo ele está falando assim, olha, essas pessoas elas não estão servindo ao Mashiach, mas apenas a seus próprios interesses, seus próprios apetites. O que é que nós temos que fazer? O conselho do verso anterior, se afastar dessas pessoas. Mediante palavras suaves e bajulação, ou seja, essas pessoas elas usam uma estratégia muito peculiar, que são palavras suaves, são pessoas que falam muito assim manso, com tranquilidade, são pessoas que falam o que você quer ouvir, e aí os inocentes ou ingênuos, eles acabam caindo na cilada dessas pessoas. Meu irmão, repito, isso que está sendo pautado aqui não é nada, digamos assim, eu estou falando isso porque aconteceu isso, ou estou falando isso por experiências que eu já tive. Não, meu irmão. Simplesmente nós estamos estudando a carta, né? De fato, eu já passei por algumas Kihilot, por algumas congregações, e toda congregação tem isso, né? Tem esses problemas. Mas com o tempo você vai aprendendo e você vai criando maturidade espiritual para você entender. E o engraçado é que quando Shaul Paulo ele fala isso, ele fala justamente o que ele estava vendo e o que ele já vivenciou. Então isso existe em toda e qualquer religião, seja ela católica, protestante, judaica nazarena, messiânica, todo canto existe, porque são seres humanos, são pessoas. E muitas dessas pessoas, elas estão no seu processo de tikkun. Tikkun é a reparação. Então, na verdade, muitas dessas pessoas são inexperientes ou não têm experiência, não sabem como trabalhar com outras pessoas e às vezes elas acabam trazendo, digamos assim, o seu eu para dentro da Kehilá, para dentro da congregação, né? Ela não teve uma vida literalmente transformada, por mais que ela fale bonito, palavras suaves e etc., mas a prática é o que é mais usual dentro do próprio judaísmo e da Bíblia, né? A Bíblia ela não se preocupa muito com essa questão abstrata, tipo, eu acredito em Deus, eu faço isso, eu faço... Não, mas se você não praticar, se você só falar e não praticar, de nada serve, de nada adianta. Então a Bíblia é um livro prático, ok? Palavras o vento leva, mas atitudes são demonstradas através das ações. Então, só concluindo esse texto aqui para nós adentrarmos com profundidade na aula, recapitulando.
mediante palavras suaves, ou seja, essas pessoas usam uma artimanha, que é justamente a forma de falar. Fala bem tranquilo, com calma, com mansidão, falando de Deus, do amor, e aí essas pessoas vão capturar as suas presas por algum interesse pessoal, algum interesse particular que ela tenha. É o que o texto está falando mesmo, isso é profecia, tá? Lembrando que a Brit Hadashah também é considerada Torá, então isso aqui é profecia, tá? Coisas que iriam acontecer e que de fato acontecem, tá bom? E aí prossegue o texto. Enganam os corações dos ingênuos, ou seja, as pessoas que são ingênuas, as pessoas que estão com o espírito de inocência, elas acabam sendo ludibriadas. Eu mesmo já fui muito. É porque eu até confesso para os irmãos que eu tenho digamos assim, essa visão muito assim de apaziguar, de amar o próximo e tal, de querer ajudar. Os irmãos aí já conhecem o meu trabalho, né? De preparar os materiais, de conversar, de estudar. Eu fico muito feliz quando eu compartilho a palavra do Eterno. Então eu já realmente passei por vários perrengues, né? Em outros locais, alguns anos atrás, mas nós vamos adquirindo experiência, sabedoria, mediante a Torá, mediante a palavra do Eterno, mediante Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, e aí nós vamos entendendo como funcionam as coisas. Então, até sobre essa questão dos inocentes, né, ou pessoas ingênuas, o grande sábio Salomão, ele escreveu em Provérbios capítulo 14, verso 15, que diz assim: o simples dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então eu confesso para os irmãos, até contando um pouquinho aqui da minha história, que durante muitos anos eu fui uma pessoa muito simples. Quando fala que simples, é uma pessoa ingênua, é uma pessoa inocente, é uma pessoa que acredita em todos, a pessoa que acredita naquela capa, o que há muito nos movimentos religiosos, aquela capa de santidade. A pessoa que jejua, a pessoa que ora, a pessoa que fala em línguas, a pessoa que sobe ao monte. Tudo isso não vale nada, meu irmão. Por quê? Se a pessoa tem isso e ela não tem um bom testemunho, não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa que ama ao próximo, uma pessoa que ajuda ao próximo, isso não serve de nada. Então, na verdade, ela está simplesmente sendo enganada ou se enganando. Porque, literalmente, uma pessoa que serve ao Eterno é uma pessoa que, de fato, faz essas coisas, né? Sei lá, orar, jejuar, algumas outras questões, mas é uma pessoa que é amável, é uma pessoa que não tem segundas intenções, ok? Como Shaul Paulo, ele fala aqui. Então, assim, se você for uma pessoa simples, ou seja, ingênua, inocente, você vai acabar acreditando em tudo. Então, eu, por muitos anos, não falo nem de agora, falo alguns anos atrás, eu fui assim. Mas, né, a vida vai nos ensinando, nós vamos aprendendo, nós vamos criando maturidade, experiência, e aí nós vamos ficando mais cautelosos, tal como o grande sábio Shlomo fala, né? Mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, a pessoa prudente, ela não vai olhar para o que a pessoa fala, mas ela vai analisar o que a pessoa faz. Ok? E aí, isso tudo tem a ver com os falsos profetas, né? Lembrando que falsos profetas, nós vamos entender Pedro, vamos entender aqui o seu verdadeiro significado, mas todos esses textos aqui, eles estão colocados como um falso profeta. Detalhe, o falso profeta não é obrigado a ser uma pessoa, digamos assim, é do diabo. Não, às vezes é uma pessoa que não tem um discernimento bíblico, algo desse tipo, e de certa forma é considerado um falso profeta. Ou seja, nós vamos entender hoje o que de fato significa isso. E aí vem a pergunta, né? O que é o falso... Peço perdão aos irmãos, que eu estou com um pouco de alergia, porque tem chovido bastante esses dias aqui na região, aí fica quente, fica frio, fica quente, fica frio, e aí eu tenho alguns problemas de alergia, né, com sinusite e tal, aí eu fico desse jeito. Então, assim, nós vamos entender agora o que de fato é um falso profeta. Mas antes de nós falarmos o que é um profeta ou falso profeta, há dois personagens bem peculiares, bem interessantes, que, no caso, são eles: Moshe, Moisés e o profeta Shemuel. Shemuel é o profeta Samuel. Por que eu coloquei aqui essas duas figuras, esses dois personagens, Moshe e Shemuel? Bem,
De acordo com a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica, não vou ler tudo para nós ganharmos tempo, vou resumir, mas a ordem histórica da profecia hebraica começa com Moshe, com Moisés. Então Moisés, ele foi o primeiro dos Deviim, dos profetas. O interessante é que, de acordo com a perspectiva judaica, há os 13 princípios básicos ou mais importantes da fé dentro do judaísmo, certo? Inclusive, um dos principais precursores, né, ou organizadores desses termos, foi o grande Moshe Ben Maimon, o Maimônides, ou conhecido também como Ramban. O Ramban, ele delineou esses 13 princípios da fé judaica, e um desses princípios é crer que Moshe é o maior dos profetas e nunca surgirá um profeta maior do que ele. Ele é chamado dentro do judaísmo de Moshe Rabbeinu, ou seja, Moisés, o nosso professor, o nosso. Todavia, dentro da própria tradição judaica, há vários comentaristas que falam que iria sim surgir um profeta maior do que Moshe, e esse profeta é nada mais, nada menos do que Mashiach. Mashiach, ele é e será, e de fato foi, porque nós queremos que Mashiach, ele já veio e foi o Messias Yeshua, ele de fato, ele seria maior do que Moshe, maior do que Moisés. Inclusive, o próprio Midrash vai alegar que o Messias seria maior do que os anjos ministradores, ok? Então não era um simples homem. Então hoje, muitas vezes, o judaísmo ele tenta ensinar que o Messias ele seria um simples homem ou será um homem comum, mas na verdade isso é fake news, porque o judaísmo antigo nunca ensinou isso. Inclusive, há vários textos da tradição judaica alegando que o Mashiach tem divindade, tá? Esse Messias, que pode ser, sei lá, Macron, Donald Trump, algum presidente, é um Mashiach Nutella, é século XXI. O judaísmo antigo acredita em um Messias divino. Okay? E há vários indícios e várias fontes judaicas antigas atestando isso. Então Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, ele foi o primeiro profeta. E outro profeta que segue essa mesma linha sucessória de Moshe foi Samuel. O interessante é que Samuel, ele, além de profeta, ele foi sacerdote, Corém, e também ele foi um juiz, ele foi um líder político. E essas atribuições também estavam dadas a Moshe. Moshe, ele era um líder espiritual e também ele era um líder político, até porque ele estava liderando uma grande nação e ele precisava ser um legislador. Inclusive, dentro da perspectiva arqueológica, foi encontrada na sinagoga de... Até me esqueci aqui o nome da sinagoga. Mas foi em Jerusalém, enfim, Israel. Uma sinagoga lá em Israel, que inclusive Yeshua ministrou nessa sinagoga, até me deu um branco aqui, mas é bem famoso o nome. E eles acharam, inclusive, dentro dessa sinagoga, uma cadeira. Essa cadeira é chamada de cadeira de Moshe, cadeira de Moisés. Era literalmente uma tipificação de uma espécie de uma cadeira que Moisés se sentava ou se assentava para julgar. Okay? Então, baseando-se nessa tradição, então toda sinagoga tinha essa cadeira como se fosse uma espécie de um local para julgamento ou tribunal. Até esqueci o nome da sinagoga e peço perdão aos irmãos, tá? Então, o que é um profeta, literalmente? Nós falamos aqui sobre dois personagens muito importantes dentro da perspectiva judaica, mas o que de fato é um profeta? Bem, vamos mostrar aqui no dicionário Strong para explicar um pouquinho para vocês o seu significado. Olha só, no dicionário Strong H5030, nós temos a palavra Navi, ok? Aqui nós temos a palavra Navi, a letra Nun, a letra Veit, a letra Yud e a letra Aleph. Essa expressão Navi, ela aparece 316 vezes no Tanar. Tanar, para quem não sabe, é conhecido, entre aspas, como o Velho Testamento. Como já expliquei em outras aulas, a palavra Tanar é um acrônimo para Torá, que é o Pentateuco, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Como, por exemplo, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e etc. Então, essa palavra, Navi, literalmente, ela é derivada ou derivado da raiz Nabá, ou Navá, que significa profetizar
ou falar por inspiração divina. Ou seja, no sentido semítico geral da raiz, significa declarar ou anunciar. E esse dom, ele é um dom de suma importância para a edificação da congregação ou Querrilá do Mashiach. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5, diz assim: E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Eu vou explicar. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para a Querrilá, congregação, e receba edificação. Uma questão interessante sobre este assunto é que Shaul Paulo ele vai dar primazia ou importância para o dom de profetizar. Profetizar, de acordo com a palavra em si, significa literalmente anunciar, tá bom? Então, não necessariamente um profeta seja uma pessoa que tem visões, aí tu tem uma visão, não. É um anunciador. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho de falar da Torá, ele é considerado, biblicamente falando, como um profeta. Repito, profeta de acordo com a palavra em si. Não é aquela pessoa que fica adivinhando, tendo adivinhações, visões, não é isso. Biblicamente falando, o profeta é um anunciador. É aquele que vai falar a palavra do Eterno, vai falar sobre a Torá, vai falar sobre Mashiach, ok? De fato, existem profetas bem mais proeminentes, importantes, que têm esse dom de inspiração, de visão, tudo bem. Mas o que eu estou falando aqui, o profeta, não necessariamente ele seja obrigado a ter essas questões, tá? De visão e etc. E sobre esse texto de Coríntios, né? Vai falar sobre línguas e etc. O que muitas pessoas não entendem é que, na verdade, quando Paulo ele vai escrever isso para os coríntios, nós temos que entender historicamente que existia uma espécie de um dom não bíblico, de línguas faladas pelos anjos, ok? Eu já vi algumas pessoas até defendendo isso e etc. Mas você não vê em nenhum momento Yeshua ou sequer qualquer um dos talmidim, dos discípulos, falando em línguas. Então, se o dom de línguas que é ensinado por aí são as línguas estranhas, né? Eu não vou aqui fazer o gesto para você não achar que eu estou zombando. Não estou zombando, estou apenas explicando. Mas, por exemplo, esse dom de línguas, você não vê nenhum dos talmidim de Yeshua falando em línguas. Você não vê Yeshua falando em línguas. Yeshua, meus irmãos, era a pessoa que mais tinha o dom de Ruach HaKodesh, o maior dom de espírito de santidade. Em nenhum momento Yeshua fala em línguas. Por quê? Porque eu falar em línguas bíblico não é esse dom de línguas que é ensinado por aí. O dom de línguas bíblico é o dom de línguas para propagação das Besorot Tovot, ou seja, das boas novas. Vou citar um exemplo. Foi o caso que aconteceu lá em Atos. Atos capítulo 2, se você ler, você vai ver que o dom de línguas dado ali para os indivíduos foi o dom de entender e falar línguas das nações. Simples. Isso é o dom de línguas. E não você falar palavras sem compreensão, palavras incompreensíveis. Ok? Isso não é dom de línguas. Repito. Até perguntei isso. É o argumento que eu sempre cito e não tem resposta. Não é porque eu seja melhor do que ninguém, mas é porque a Bíblia é a verdade mesmo. Se o dom de línguas ele é algo muito importante, de suma importância, o dom de línguas que eu me refiro que as pessoas ensinam, principalmente o movimento pentecostal e neopentecostal. Se esse é o dom de línguas verdadeiro, por que Yeshua nunca falou em línguas? Yeshua profetizou, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 5. Mas Yeshua nunca falou em línguas. Sabe por quê? Porque o dom de línguas que é ensinado por aí, ele é falso. O verdadeiro dom de línguas não é você falar palavras incompreensíveis. O verdadeiro dom de línguas é você receber o dom para falar outros idiomas para a pregação da palavra de Hashem, para a pregação da palavra do Eterno. Ponto. Não tem bicho de 7 cabeças, ok? Mas enfim. Então, inclusive, sobre essa questão dos profetas, Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim, ó, certamente, Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, o tetragrama, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aparece aqui a expressão Ha-Neviim. Neviim é o plural de Navi. Aqui, ó, Neviim. Neviim é profetas. Ok? Então, primeiro o Eterno revela aos profetas, revela aos personagens bíblicos,
para depois eles estarem ensinando e falando para as pessoas. Então o profeta ele tinha grande importância para o povo do Eterno, pois era um anunciador, um porta-voz de Adonai. Muitas vezes o profeta ele era levantado para levar exortação e convite a techuvá. Então por que o Eterno levantou Isaías, Jeremias? Era isso. Ele levava a mensagem, levava a palavra e em muitos casos era também relacionado a techuvá, ao arrependimento. E aí, mediante isso, já que nós falamos sobre os profetas verdadeiros de Adonai, agora nós vamos entender algumas questões particulares dos falsos profetas. Inclusive, o próprio Yeshua, o próprio Mashiach, ele falou sobre isso. Lá em Mateus capítulo 24, verso 10 e 11, diz assim: Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Uma questão bem interessante que nós vemos é que muitas vezes o termo falso profeta geralmente é relacionado ao homem. Porque geralmente, dentro da perspectiva bíblica, o sacerdócio, bem como essa questão de profecia, é dado ao homem. Todavia, há exceções. Nós vemos, por exemplo, no próprio livro de Atos, mulheres profetisas. O que é que eu estou querendo dizer? Que assim como existem falsos profetas, também existem falsas profetisas. Há mulheres se intitulando apóstolas, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, fulano de tal é apóstola, é isso, é aquilo. Só que isso, meus amados, é errado. Porque não existe mulher apóstola, ok? Inclusive, tem até uma bem famosa aí no Brasil, salvo engano, é Apóstola do Sol, uma coisa assim. Poxa, até a mulher falando que a mulher de Apocalipse é ela, né? Veste uma roupa assim, brilhante. Bem, isso é heresia pura mesmo, isso é heresia pura. E cabe a nós termos discernimento espiritual para nós não cairmos no engodo dessas pessoas. Então, nesse texto, nós podemos ver claramente duas coisas bem interessantes. A primeira é que o Eterno iria providenciar bênçãos para aqueles que abençoassem. Aliás, perdão, meus irmãos, peço até perdão. Eu tinha colocado aqui um texto à parte e aí eu me desconcentrei um pouquinho e eu achei que era referente a esse slide, mas eu acabei errando, né? Então, esqueçam isso que eu falei. Mas, enfim, sobre essa questão dos profetas, é como eu expliquei. Há falsos profetas e falsas profetisas. Como é que nós conseguimos identificar os falsos profetas à luz das Escrituras? Bem, para nós concluirmos. Primeiro ponto. O que caracteriza um falso profeta? Olha, um falso profeta, suas profecias não se cumprem. Isso está em Devarim, Deuteronômio 18, 22. Meus irmãos, se ficar um barulhozinho de fundo, é porque começou a chover aqui forte. Pode ser que fique um barulhozinho de fundo, mas vocês vão conseguir ouvir o meu áudio, tá? Então, olha só. Quando o profeta falar em nome de Adonai e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Adonai não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, uma pessoa fala uma coisa e não aconteceu. Existe muito isso dentro de vertentes pentecostais e neopentecostais, né? Tem um camarada aí que está ficando famoso, até jovem, que ele fica só falando isso. Profetizando. Bem, é um falso profeta mesmo, um falso profeta. Faz um circo ali e só tem circo se tem plateia, né? Tem uma plateia e aí tem palhaço, com todo respeito, e aí por isso que as pessoas são ludibriadas por esses falsos profetas, porque não estudam as Escrituras. 2. Os falsos profetas ensinam heresias. Keifabet, ou seja, 2 Pedro 2, 1 ao 3 diz. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. O que seria um falso doutor? Ora, doutor está relacionado a conhecimento. Ok? Salvo engano, a palavra gnosis tem a ver com conhecimento, sabedoria. E aí esses indivíduos, eles são sábios no sentido de conhecimento, ok? São pessoas inteligentes, mas eles ensinam heresias, doutrinas antibíblicas, que introduzirão encobertamente, heresias. O que é uma heresia, meu irmão? Heresia
nada mais nada é do que uma doutrina antibíblica. A Bíblia diz A e a heresia diz B. E aí nós precisamos de conhecimento prévio das Escrituras para nós não cairmos no engodo desses indivíduos. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Interessante que o próprio Keifá, Pedro, ele vai falar que muitos vão seguir essas visões, vão seguir essas dissoluções. Por quê? Porque é o que as pessoas querem, ok? Elas não querem a verdade. A verdade é para poucos. A verdade é para contar nos dedos as pessoas que querem. Agora, locais que tem muita gente, tem alguma coisa errada. Ok? 3. São apegados ao dinheiro, avarentos. O que mais vocês veem na internet são esses líderes aí na internet ensinando teologia da prosperidade. Nós temos que entender uma coisa. Você fazer uma tzedaká, você ajudar na obra, não é problema, ok? Você contribuir para a pregação das Bessorot Tovot, das Boas Novas, seja com recursos, seja de alguma forma, não é problema. O problema é você ser avarento, estar andando de carrão, você estar viajando para a Disney, meu irmão, com dinheiro dos fiéis. Isso é heresia, isso é pecado, isso é contra a Torá. E diz o texto: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já, de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que é que o texto está falando? Que essas pessoas serão condenadas, serão perdidas. Eu não pense que esses líderes na internet, que têm fazendas, que roubam o dinheiro dos fiéis, eles vão ficar impunes, não, tá? Eles não serão tidos como inocentes. O falso profeta, ele ensina contra a Torá. Lá em Devarim, Deuteronômio 13, 1 ao 5, diz: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Quanto a Adonai, vosso Elohim, vos prova, para saber se amais a Adonai, vosso Elohim, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após Adonai, vosso Elohim, andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra Adonai, vosso Elohim, vosso Deus. Ou seja, qualquer pessoa que ensine algo diferente do que está dentro das Escrituras, ele é um falso profeta ou falsa profetisa. E por último, Apocalipse 2,14 diz, ou seja, os falsos profetas são antissemitas. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Bilã, Balaão. Qual é a doutrina de Bilã? O próprio texto vai explicar. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, ou seja, fornicação, imoralidade sexual. O que significa isso? São pessoas que querem lançar tropeços para os filhos de Israel. Isso está relacionado também ao antissemitismo, onde muitas vezes, por seguirmos essa vertente judaica, até cristãos, eles lançam tropeços para nós pecarmos. Eu já vi vários casos, vou citar aqui alguns exemplos. Sei lá, um camarada se converteu, né? No caso, são casados, o homem e a mulher são casados. E aí ambos são de uma determinada igreja. Aí o marido, ele se converte e ele abandona a igreja no sentido de quê? De que ele quer fazer techuvá, quer aprender mais sobre o movimento da restauração e etc. E aí ele decide não comer mais alguns alimentos, como por exemplo carne de porco, camarão e etc. Eu já vi casos, meus irmãos, que a mulher colocava até na comida escondido dele, colocava carne de porco para ele comer. Ou seja, isso é antissemitismo, isso é doutrina de Bilã, doutrina de Balaão, certo? É você fazer a pessoa tropeçar. Estou dando aqui esse exemplo, né? Um tema bem abrangente,
Só esse capítulo aqui seria um estudo, mas eu quero aqui ser bastante pragmático aqui nessa questão. E por último, para nós concluirmos, nós temos o maior profeta de todos. Tendo em vista que nós falamos sobre alguns profetas, falamos sobre os falsos profetas, nós temos o maior profeta de todos, que é Yeshua HaMashiach. Em Mateus 21:11, diz: E a multidão dizia: Este é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. Interessante que até eu já vi alguns missionários falando que Yeshua não é profeta, porque na Galileia não tem profeta, só que o próprio Jonas, ele era um profeta da Galileia, ok? Ele era um profeta para as nações. Então, Yoná, ele é uma tipologia, uma simbologia do próprio Mashiach. O Mashiach, além de ser profeta em Israel, ele também foi profeta para as nações, sendo assim o maior profeta de todos os tempos. Então, meus amados, esse foi o nosso shiur, essa foi a nossa aula. Nós concluímos a carta aos Romanos. Se o Eterno permitir, estaremos trazendo novos materiais, novos conteúdos para vocês em breve, com temas bastante polêmicos e também, acredito eu, que vão edificar a vida dos amados irmãos. Então, desejo a todos vocês, Shavuot Tov, um grande abraço e até a próxima. Shalom, shalom.